outro assunto que nós tratamos aqui em detalhes, né, meu caro Silvio? Veja, a última vez que se tomou conhecimento do paradeiro de Fabrício Queiroz foi no dia 1º de março de 2019, por ocasião do seu depoimento por escrito ao Ministério Público, quando então apresentou a segunda versão sobre as movimentações financeiras. O Flávio Bolsonaro passou isso como se não existisse. Mas vamos lembrar aqui, porque eu escrevi a respeito um artigo lá no blog e falamos aqui todos nós no programa. Nessa ocasião, nesse depoimento, o Fabrício Queiroz, usando outra palavra, outra expressão, assume a prática de rachadinha no gabinete, com a seguinte diferença: o dinheiro amealhado não se destinaria ao bolso do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, nem dele próprio Queiroz, mas para um caixa informal, por meio do qual seria possível, segundo Queiroz, de novo, de maneira informal, ampliar o número de colaboradores do projeto político-eleitoral do hoje senador da República. O Queiroz, nesse depoimento ao Ministério Público, declarou que todo novo assessor de Flávio, ao assumir, era informado de que teria de devolver parte do salário de modo a bancar os auxiliares. E com isso ampliava o alcance do que ele chama de desconcentração de remuneração, o gabinete informal do Flávio Bolsonaro. Queiroz diz que o Flávio não sabia de nada, mas isso acontecia no gabinete do sujeito. Nessa entrevista ao Estadão, o Flávio diz que o seu erro foi confiar demais. Sempre é isso, né? O político sempre, quando confessa um erro, pelo menos no primeiro momento, ele diz que errou porque confiou demais nos outros, nos seus auxiliares. É um auxiliar muito próximo dele, muito próximo do Jair Bolsonaro também. O Flávio Bolsonaro confessa que terceirizou o gabinete, né? Tem um determinado momento nessa entrevista que é inacreditável, mas é uma aula de patrimonialismo, em que ele diz assim: o Queiroz virou para mim e falou, mais ou menos, tá? Posso colocar minha família no gabinete, tá? Não é na casa do cara, não é na casa do Flávio, no gabinete, paga com dinheiro público. Posso colocar minha filha? Aí o Flávio, pode, organiza isso aí. E assim vai, como se isso fosse natural, como se não corroborasse com isso as suspeitas que há. Então, esse é o status político do que há e que precisa ser cobrado e que nós estamos lembrando aqui. E aí tem um aspecto legal, jurídico, que eu também gostaria de chamar a atenção. Eu, pessoalmente, e em nome da coerência, considero uma temeridade, um excesso, o Ministério Público poder solicitar dados financeiros de um cidadão ao COAF. Eu acho isso bizarro, especialmente no caso do Flávio, naquela ocasião, em que ele não era ainda investigado. Uma coisa é o COAF gerar os relatórios de operações e mandar para o Ministério Público. Outra coisa é o Ministério Público demandar essas informações. Eu, pessoalmente, acho isso uma barbaridade, um excesso e uma falha do controle jurisdicional. Eu acho que o judiciário erra ao permitir que isso aconteça. Porém, como disse a Vera, existe jurisprudência tanto no STF quanto no STJ. Um equívoco, mas existe. Esses tribunais autorizam esse procedimento da parte do Ministério Público. Autoriza. Então, é aquela cultura do ativismo judicial de que eu tanto falo aqui, nociva para o país, ruim, expõe o cidadão, invade direitos individuais, está em curso há muito tempo, porém, como diria o samba, beneficiou muito o bolsonarismo. Vou insistir nessa tecla. Esse ambiente de acusação, de vazamento de informação, de todo mundo sob suspeita, é um dos elementos constitutivos do fenômeno de ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. Só que agora o Bolsonaro, no caso, por meio do Flávio Bolsonaro, virou vidraça. Antes, quando era estilingue, era bom e a galera ganhou a eleição usando isso. Você noticiou a justiça autorizando a quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Será que é esta tsunami prevista pelo presidente Jair Bolsonaro? E sendo o presidente Jair Bolsonaro sabia de antemão dessa informação, justificaria isso a entrevista que o Flávio Bolsonaro deu e que nós comentamos aqui? Tudo muito esquisito, minha gente.